Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve a certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Em algumas versões dizem: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Os discípulos responderam: o senhor não está vendo como tanta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. E agora versículo 40, 41, 42. Logo após Jesus continuar sua caminhada até a casa de Jairo. Então, eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pelo teu amor e pela tua misericórdia, fale conosco, Pai. Prepara os nossos corações para receber da tua palavra, e que essa semente germine, gere frutos de fé na vida de cada um dos teus filhos, das tuas ovelhas e dos meus irmãos. Quanto a mim, Senhor Deus, me usa como instrumento nas tuas mãos, pela minha limitação, apesar dela, que eu não venha atrapalhar o teu mover na manhã de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi 2 textos, mas foi de propósito, porque, na verdade, esses 2 textos, eles fazem parte de um bloco de 3 textos. Um pouco antes, Jesus expulsa os demônios do Gadareno. E no meio de uma discussão, logo depois, ele sai de um lado, vai para o outro, e esses 2 textos geralmente são utilizados de formas separadas, como se eles não fizessem parte de um mesmo bloco. E eles sim, né, essa trilogia, podemos dizer assim, elas fazem parte de uma mesma intencionalidade de Cristo, de um mesmo mover na direção daquilo que Cristo quer nos ensinar por essa manhã. Então eu escolhi esses 2 textos porque, apesar de tratarem de histórias diferentes, eles estão intimamente conectados por vários exemplos que a gente vai, ao longo da mensagem, tratar aqui. Mas uma das coisas que é mais fundamental, é que essas 2 histórias se conectam por um momento. Essas histórias se conectam por algo que, para mim e para você, na história das nossas vidas, seja muito comum. Quantos de nós já se aproximou de Cristo em momentos de dificuldade? Quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus em momentos de aflição?
no momento de angústia, no momento em que olhar ao redor é não reconhecer um lugar para onde ir, e estar na direção de Cristo, estar ao lado de Jesus, é a melhor coisa para se estar. E é por isso que o tema dessa mensagem é uma fé que muda cenários. Alguém aqui tem dúvida de que Jesus é capaz de mudar cenários? Alguém aqui duvida de que a presença de Jesus e uma fé dedicada a Ele, levada a Ele, é capaz de transformar toda e qualquer realidade? Quem crê no poder de Jesus, acene com uma de suas mãos. Aleluia! E é baseado nesta certeza, é baseado nesta fé que nós meditaremos no texto desta manhã. E eu quero começar ministrando ao seu coração, à sua vida, dizendo que uma fé que muda cenários reconhece a sua dor. Uma fé que muda cenário reconhece a sua dor. Há um momento único onde o único lugar para se estar é perto de Jesus. E a dor aproximou Jairo e esta mulher que a Bíblia nem cita o nome. Então, aqui eu citarei ela como uma mulher. E citarei Jairo por seu nome também como ele, para que vocês possam compreender de quem nós estamos falando, para que não confunda a mente de vocês se tratando de duas histórias. Mas aquilo que une Jairo e esta mulher é Jesus. Jesus é o ponto de contato entre esse homem e essa mulher. Mas os dois se movem a partir de uma dor. Mas uma dor que não parte do mesmo lugar. Uma dor que, se olharmos para o homem, para Jairo, ela vem de uma história de 12 anos, a sua filha. Jairo, eu fico tentando imaginar como deveria ser a vida desse homem com a sua filha até chegar aos 12 anos. Uma criança que correu pela casa, que engatinhou, que talvez tenha quebrado coisas, que aprendeu a falar, talvez papai e mamãe, que ao longo da sua história caiu, levantou, se sujou, foi chamada a atenção, sorriu com esses pais, chorou com esses pais. Uma criança que cresceu vivenciando a sua relação com seu pai e com a sua mãe, dentro de uma família normal, como a minha e como a sua. Vivenciou experiências que marcaram a vida daquela criança. E Jairo, um pai talvez orgulhoso do crescimento e daquilo que a filha vinha se tornando, Jairo é impactado por uma doença. Jairo é impactado pela doença da sua filha e se desespera. Natural para um pai que sofre a dor de um filho. Natural para alguém que vê a dor daquele que se ama. Mas Jairo teve uma vida de 12 anos de alegria e se encontra com Jesus a partir da dor. Ele parte deste lugar, de um lugar de alegria que encontra a dor. E quantas vezes a minha e a sua vida é da mesma maneira? Vivemos uma vida boa, tranquila, e parece que em alguns cortes das nossas vidas tudo perde o sentido, tudo fica confuso, parece que um maremoto nos toma, parece que tudo está fora do lugar, parece que nada faz sentido, e o momento de dor chega. Mas para aquela mulher era diferente. Aquela mulher parte de um outro lugar. Essa mulher por 12 anos também sofre. Durante 12 anos essa mulher olha para a sua realidade e percebe como está a sua condição. Dor, tristeza, angústia, exclusão. Essa mulher não parte do mesmo lugar de Jairo. Essa mulher parte de um outro lugar. Um lugar onde a dor era uma realidade constante em sua vida. Talvez essa mulher olhasse para trás e nem se lembrasse quando é que começou, em que condição aquilo começou. Talvez aquela mulher, ao olhar para trás, lembrando da sua história e daquilo que ela experimentava, ela talvez nem consiga mais se lembrar dos detalhes do momento em que a sua esperança foi embora.
do momento em que ela olhou ao redor e disse que, para mim talvez não tenha mais jeito, eu não tenho mais para onde ir. O lugar de onde essa mulher parte é diferente, mas tanto Jairo quanto essa mulher chegaram aos pés de Jesus porque reconheceram a sua dor. Qual é a sua dor nesta manhã? Qual é o motivo pelo qual você está aqui nesta manhã? Qual é a dor que te traz aqui? Porque é claro, cada um de nós tem uma dor. Cada um de nós sabe onde o calo aperta. Cada um de nós sabe quais são as dificuldades que por muitas vezes tentamos abandonar e não conseguimos. Mas qual é a sua dor? E essa pode parecer uma pergunta simples, básica, mas não é. Porque aquela mulher e aquele homem só correram para Jesus porque eles perceberam claramente qual era a sua angústia, qual era a sua dor. E muitos de nós não corremos para Cristo como eles, porque não reconhecemos a dor que nos afeta. Por vezes até elencamos qual é a nossa pior dor. Então eu busco Jesus por causa desta dor, porque você elenca ela como pior. Mas quais são, eu costumo dizer, quais são as pedrinhas por onde você tropeça? Uma montanha é fácil. Elencar uma montanha como seu maior inimigo é fácil, porque é só você olhar, está lá. Mas quais são as pedras que nos fazem tropeçar? Quais são as raposinhas que nos fazem perder o rumo? Jairo e essa mulher se conectaram com Cristo porque eles olharam para a sua dor e disseram: eu não tenho mais para onde ir. O lugar para onde ir é prostrado aos pés de Jesus. Uma fé que muda cenário é uma fé que olha para a sua realidade e reconhece que, independente da força que você pode julgar ter, o melhor lugar para se estar é derramado aos pés do Senhor. Mas se eu e você não conseguimos chegar por esta manhã e entendermos qual é a nossa dor, quais são os pecados que precisam ser colocados diante do altar do Pai, continuaremos a estar em um lugar, frequentando um ambiente, sem nem ao menos saber pelo que gritar, pelo que chorar, pelo que clamar. Como está a sua família? Como está a sua relação com seus filhos? Como está a sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, com seus netos, com o seu chefe, com os seus irmãos, com a sua namorada, com o seu noivo? Como está a sua relação com você mesmo? Você está feliz quando olha no espelho e quando vê, eu tenho que me acostumar com isso, Ricardo, cada vez mais, não tem um problema, de fato. Mas, às vezes as pessoas perguntam, você pinta o cabelo? Não, gente, eu não pinto o cabelo. Nem a barba para ficar branca desse jeito. A minha barba está ficando branca, ela me denuncia. E quando a gente vai se aproximando em períodos de festividades da igreja, né? A minha barba vai ficando mais evidente. E aí a pessoa fala, nossa, olha só que barba branca. Aí olha para o cabelo, não está batendo. Não, eu não pinto meu cabelo, tá? O Senhor ainda me preserva nesse tempo. Apesar dos adolescentes e jovens, às vezes, né, fazendo crescer um ou outro aqui atrás, meio escondido. Mas está tranquilo. Mas quando você olha no espelho, você fica feliz com as rugas? Você fica feliz com a barriguinha, que às vezes é proeminente? Musculação faz crescer barriga. Está malhando aberto, a gente está malhando muito. Mas Deus te fez assim. Você já parou para analisar que, por vezes, nós não temos um grande problema, mas quando olhamos para o espelho nós não gostamos do que vemos? E buscamos de todas as maneiras mudar e transformar esta realidade que é natural. E a gente acha que isso não é um problema. Quantos esforços têm sido feitos para que a gente possa voltar à jovialidade, voltar à adolescência.
gastando tudo que a gente pode e não pode para isso. E você acha que o fato de não ter problema com a sua família não é um problema? Não. Mas isso a gente só reconhece quando a gente olha para o espelho da nossa alma. A gente só reconhece a nossa limitação quando a gente consegue reconhecer as dores que não são elencadas por nós como uma montanha. A gente não tropeça em montanha, guarda isso no teu coração. A gente tropeça em pedrinha que a gente vive ignorando. Quais são as dores que te trazem diante do altar do Senhor? Qual é, como diz na psicologia, em algumas correntes psicológicas falam isso, em algumas abordagens falam isso, né? Qual é o seu eu real que Cristo quer mudar? Porque às vezes a gente apresenta o eu ideal. É aquele que não tem problema, não tem erro, aquele que quando está chateado, quando está daquele jeito com alguma coisa que acontece, ao invés de dizer para Deus que está, sabe, pegar aqui o pescoço e dar aquela apertadinha, então, a gente chega para Deus e diz assim: Senhor, eu estou muito chateado com o que aconteceu. Como se Deus não olhasse para o teu coração e soubesse o que está passando aí dentro. Hoje a gente comentou na escola bíblica, acho que foi o Heitor que comentou, Davi era um homem segundo o coração de Deus pela honestidade com que ele tratava com Deus, ele não escondia não. Ele estava com ódio daquele povo, ele falava assim: Senhor, eu estou com ódio do povo, ódio. E Deus olhava para ele, corrigia ele, orientava, e logo depois ele estava salmodiando. Mas porque ele mostrava quem ele era de fato, era o eu real, e não o eu ideal. Você tem rasgado o seu coração diante do altar do Senhor pelos sentimentos e emoções que têm brotado e aparecido? Ou você não elenca isso como uma dor? Talvez o motivo que aproximou aquele homem e aquela mulher de Cristo pudessem ter sido qualquer outro. O jovem rico, por exemplo, se aproximou pelos questionamentos que ele tinha. Tantos outros se aproximaram do Senhor por tantos motivos. Esta mulher e este homem se aproximaram por perdas, por momentos extremamente complicados e pesados. Mas será que é necessário a gente chegar na condição que eles chegaram para se aproximar de Cristo como eles chegaram? Será que alguém vai precisar morrer na tua família? Será que alguém vai precisar ficar internado? Será que você vai precisar passar por um momento de doença, um momento terrível de perda, ou seja lá o que for, para você se aproximar de Cristo com a fé necessária? Não é necessário. Não precisamos disso, não é o que o Senhor quer, e é por isso que Ele nos traz todas as manhãs nesse lugar. É por isso que o Espírito Santo fala ao seu coração todos os dias, para que ao passar pelas dificuldades da vida, porque passaremos, nós possamos passar crendo de que o nosso Senhor é o nosso único refúgio. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que uma fé que muda cenário sabe que com Cristo perder é ganhar. Nosso pastor sempre cita essa frase, né? Com Cristo a matemática é diferente. Perder é ganhar. Leiam os versículos comigo, versículo 22, 23, 27 e 28. Diz assim, 23, 27, 23, 22, ih caramba, peraí, 22, 23, 22, 23, 27, 28, isso, é porque eu estou marcando aqui, obrigado, viu, irmã Sônia? A irmã Sônia está ligada mais do que eu, é que eu estou marcando e desmarcando os textos que eu estou lendo para não me confundir, muito texto. Diz assim, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, guardem bem, chefe da sinagoga, foi-se e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e impõe as mãos sobre ela para que ela sare viva. O outro versículo diz assim: ela havia escutado falar de Jesus, entrou no meio da multidão e chegando por trás dele tocou a capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Uma fé que muda cenário sabe que com Cristo perder é ganhar. Esse homem, ele arriscou a sua reputação ao se aproximar de Jesus. Ele era chefe da sinagoga. Ele colocou a sua reputação em risco, porque Jesus já era muito conhecido por todos os conflitos que ele gerava, com todos os líderes religiosos. Jesus era visto como um agitador, como um herege. Mas a necessidade dele era muito grande. Para ele não importava a sua posição social, para ele não importava a sua posição política, para ele não importava aquilo que ele havia conquistado, talvez com muito esforço.
Ela arriscou a única coisa que ela ainda tinha, que era a sua vida. Ela não podia estar ali. Ela não tinha mais dignidade, não havia mais recursos, nem para a sua saúde, nem para o sacrifício de purificação, não tinha mais nada para ela. O que lhe restava? Às vezes nós colocamos barreiras demais para o mover de Deus. Às vezes nós colocamos barreiras demais. Você sempre terá que deixar alguma coisa para trás para seguir Jesus. Sempre. Guarda isso. Toma a tua cruz e me segue. Deixa para trás para seguir Jesus, não tem jeito. Nós colocamos barreira, mas saiba, você sempre terá que deixar alguma coisa para trás. Mateus 16, 25 diz, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Perda para ganhar. João 12, 25 diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la-á para a vida eterna. Isso significa que aqueles que abrem mão dos seus próprios interesses e desejos para seguir a Jesus e viver para Deus, encontrarão a verdadeira vida eterna e plena, enquanto quem tentar preservar a sua vida terrena vai perdê-la. Por muitas vezes queremos manter o status quo da nossa vida terrena, como se ela de alguma forma fosse valorizar ou me levar na direção daquilo que Cristo quer para mim. Mais uma pergunta que me vem aqui à mente num momento como esse é: quais são as coisas que o Senhor tem te pedido para deixar para trás? Aquele homem nunca mais seria visto da mesma maneira. Aquele homem nunca mais seria respeitado como um dia foi. Aquele homem, ele cuidava das coisas do templo, era ele que fazia a ordem de culto do templo. Ele que administrava os valores, ele que organizava quem é que ia pregar, quem não ia pregar. Era uma função importante no templo. Aquela mulher poderia passar por um problema pior, porque até a sua vida poderia ter sido tirada. Aquela mulher não podia estar ali. Pela lei de Levítico, ela não podia se sentar em um lugar onde as pessoas fossem sentar, ela não podia tocar nas pessoas, ela não podia se relacionar com pessoas, e ela simplesmente passou no meio da multidão. Imagina a confusão que isso poderia gerar para a vida dela. Mas ela nem ligou. Ele não estava nem aí. Porque simplesmente eles entenderam o que era mais importante. Eles deixaram para trás tudo aquilo que um dia poderia envergonhá-los e impedir a sua proximidade com Cristo. O que Cristo tem pedido para você deixar para trás? É a sua reputação no trabalho? Porque até hoje talvez você não tenha falado de Jesus abertamente e sabe que isso é ruim e que você precisa falar. Será que são com os seus vizinhos? Será que são com seus amigos, com seus familiares? Qual é a barreira que você tem colocado? Quais são as limitações que você tem trazido na presença de Deus e que você terá coragem de dizer para Ele no final da sua vida: Senhor, eu não preguei o Evangelho para aquela pessoa que você está me mostrando agora no telão, porque eu já falei para vocês que eu acho que tem um telão, né? Já falei para vocês que eu acho que tem um telão? Eu acho que lá no final lá no julgamento vai ter um telão parecido com esse aqui, acho que até maior, para todo mundo ver. Né? O julgamento vai ser geral, vai ter um telão. Agora lá, abre lá o secreto do WhatsApp, aquele grupo secreto. Abre lá, joga no telão. Já pensou? Meu Deus do céu. Tem gente que vai entrar em parafuso. Instagram, mostra o Instagram, aquelas páginas lá que ele está vendo lá, bota lá no Instagram. Bum, abriu, todo mundo lá abrindo, vendo. O julgamento eu acho que vai ser assim, tá? Eu acho que, é opinião minha, tá, Demétrios? Isso não está na Bíblia não, isso é coisa do Demétrios, ok? Da minha cabeça, ok? Não tem nada a ver com Bíblia não, tá? E domingo o culto é que horas? Porque se o pessoal perde a hora do culto para dizer que a Bíblia está dizendo isso, não custa nada. Mas eu acho que vai ter um telão bem bacana, bem grandão,
só para mostrar assim aquilo que você esconde, que acha que ninguém está vendo. E aí você chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu não preguei a palavra, sabe por quê? Porque as pessoas lá me perseguiram. Quando eu falei de Jesus uma vez só numa reunião, e as pessoas me perseguiram a beça. Falaram até que eu ia perder meu emprego. Ah, Senhor, não falei de Jesus pro meu vizinho não, porque, poxa, ele não me dava nem bom dia quando entrava no elevador comigo. Ah, não, eu não preguei Jesus para meus colegas lá na escola, porque eles falam muito palavrão, e eu falava palavrão também, e agora eu estou com vergonha de falar de Jesus, né, e como é que vai ser? Eles vão me humilhar. Obviamente que eu estou aqui brincando e falando de coisas banais do nosso cotidiano, mas que são realidade. Quais são as barreiras que você tem colocado? Quais são as coisas que você não quer perder para ganhar a vida? Quais são as coisas que você não quer deixar para trás para alcançar aquilo que o Senhor tem para te dar? Porque guarde no seu coração aquilo que a palavra do Senhor diz. Se você quer manter a sua vida, você vai perder. Agora, se você quer ganhar a sua vida com Cristo, perca a sua vida aqui. Perca a sua vida aqui. Quantas oportunidades você já teve de se colocar diante de Jesus e se render totalmente a Ele e recusou, com medo de perder? Larga esse vício. Ah, não, mas se eu largar o vício, quando eu tiver vontade? Quando tiver vontade, tu ora, mas larga. Ah, mas aí vai me dar muito esforço. Então, é isso mesmo, larga. Você não confia em Deus? Todo mundo levantou a mão no início quando eu perguntei se confiava em nome de Jesus? Todo mundo levantou, não foi? Então agora é a hora do passo. Larga, quebra o computador, quebra o telefone, quebra, confisca, pede para o pai e para a mãe confiscar, confisca o meu telefone, toma, 1 mês sem telefone, quer falar comigo, liga, ninguém liga mais, né, mas liga, sabe? Quais são as questões que você precisa de fato colocar diante do Senhor e falar: Pai, eu tenho medo, eu tenho receio, para mim é muito difícil, o Senhor sabe do meu coração, mas eu não quero mais. Eu vou largar, eu vou deixar para trás. Como vai ser amanhã? Como vai ser amanhã eu não sei. Como vai ser amanhã? Eu não faço a menor ideia. Mas por amor ao Senhor, eu vou fazer todo e qualquer sacrifício. Porque eu entendo que uma fé que muda cenário, sabe que ganhar é perder. E sabe que perder é ganhar em Cristo Jesus. Partindo para o final, uma fé que muda cenário sabe que muitos apertam a Cristo, mas poucos o tocam. Guarda isso. Uma fé que muda cenários é saber que muitos apertam a Cristo, mas poucos o tocam. Versículo 30 a 32, diz assim, o versículo de 30 a 32. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta uma coisa dessas? Pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Está aqui uma parte que sempre me intrigou. Jesus estava no meio da multidão. Quem já foi a algum evento muito cheio, muito lotado, precisou andar em algum lugar muito lotado, você sabe que metrô, me vê aqui agora, metrô do Rio de Janeiro. Quem já andou de metrô aqui sabe. Quem andou de trem também, mas metrô é uma coisa linda. Metrô às 7 horas da manhã para o centro da cidade é uma experiência, e quem não experimentou isso, meu irmão, eu acho que você está perdendo a oportunidade, deveria experimentar. Uma sensação maravilhosa, assim, melhor transporte do mundo, embalado a vácuo, né? Você entra, não se preocupe com a sua mochila, pega a sua mochila aqui, ó, se você anda com mochila, tira vou dar um macete para vocês, tá? Tira a mochila aqui da aba, tá? Do ombro, um bracinho, puxa ela aqui, deixa ela aqui do lado, tá? Que é importante ter conexão ainda com a mochila. Você traz ela aqui para frente e fica, e só fica, e entra. E ó, relaxa, a mochila não vai cair, nada vai acontecer com essa mochila, ela está aqui protegida, tá? Uma vez, eu gostava muito daquela, eu parei de usar essa mochila por esse motivo, eu gostava muito daquela mochila Pastor Pedro, tem uma linda de couro, que é aquela mochila carteiro,
né? Aquela bolsa carteiro, né? E aí eu ia para o trabalho com ela, eu era office boy, garoto novo, inexperiente. Aí eu fui, né? E aí eu pegava ônibus e uma vez me disseram, pega o metrô, você vai saltar perto do teu trabalho. Eu não conhecia, meu primeiro trabalho. Eu falei, no Catete. Eu falei, ótimo, excelente, vou de metrô. Aí com aquela minha bolsinha carteiro, olhei aquela confusão, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar aqui? Eu mirei, e quando eu pensei em entrar, o pessoal que estava atrás de mim, me botaram lá dentro, só que minha mochila... Pegaram não, irmão Ricardo, ela ficou lá atrás, presa no meu ombro. E ela estava aqui presa no meu ombro, e aí eu botava ela aqui, né? Ela ficou lá atrás, e eu entrei, e a mochila lá atrás, e meu ombro aqui, eu todo torto, gente, uma vergonha. E as pessoas olhando, tentando entender por que eu estava com aquela cara e com aquele jeito, todo torto. Aí eu falei, melhor não ir mais com essa mochila. Aí troquei, nunca mais usei a mochila, fiquei traumatizado. Mas é uma experiência sensacional. Então, quem nunca experimentou, por favor, vá. Mas lá, o que eu queria dizer aqui, voltando para o texto, é que você vai ser tocado de todas as maneiras, gente. Faz parte do processo. Quer conforto? Vai de carro, vai de ônibus, vai de táxi, né? Vai de Uber, não pode dizer. Vai de Uber, vai de táxi. Todos os irmãos merecem essa bênção. Mas o que acontece, meus irmãos? Você quer conforto, você tem lugares que você não vai conseguir entrar. O metrô é um desses lugares. É um lugar difícil, é um lugar complicado. Mas o texto, ele traz esse elemento, e toda vez que eu olho para isso, me surpreende, porque eu me pergunto, por que tanta gente estava ao redor de Jesus? Tanta gente estava tocando Jesus, e não é possível que só aquela mulher tinha uma necessidade. Todas aquelas pessoas estavam seguindo Jesus por algum motivo, mas por que só aquela mulher foi alcançada? Isso me fazia refletir de uma maneira profunda. Por que que no meio daquela multidão, o próprio texto diz, o próprio Pedro diz, nos versos paralelos, a gente sabe que Pedro falou, por que que só aquela mulher foi alcançada pela bênção? Jesus frequentemente estava no meio da multidão, mas nem todas as pessoas que o buscavam tinham um contato pessoal com ele. Muitos seguem a Jesus por curiosidade, porque é legal, mas não alcançam nenhum tipo de benefício dele. Jesus conhece aqueles que o tocam com fé. Jesus conhece aqueles que o tocam com fé no meio da multidão. O homem pede que Jesus vá à sua casa para impor as mãos. E aí Agostinho comenta essa passagem e diz que uma multidão o aperta, mas só a mulher o toca. William Lane disse uma vez, foi o alcance de sua fé e não o toque de sua mão que lhe assegurou a cura que buscava. Não foi um toque da superstição daquela mulher, não foi a imposição carecida por aquele homem. A multidão vem e a multidão vai, mas só recebe cura aquele que se aproxima de Cristo por fé. Aos domingos, uma multidão vem à igreja. E a gente sempre encontra pessoas chorando, pessoas se alegrando diante de Cristo, pela salvação, ou seja, por qualquer tipo de conquista. E nesse momento, Jesus, quando vê um semblante entristecido pela dor, pela tristeza, por um pecado, Jesus pergunta, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Quando você se alegra diante do altar do Senhor, na congregação, Jesus pergunta, quem me tocou? O reverendo Hernan Dias Lopes diz nos seus livros, muitas pessoas vêm à igreja pelo hábito, acham errado deixar de vir, mas estar em contato real com Jesus não é o que esperam acontecer no culto. Elas continuam vindo e vindo até Jesus voltar, mas só despertarão tarde demais, quando já estiverem diante do tribunal de Deus para darem conta de suas vidas. Alguns vêm para orar, mas não tocam Jesus pela fé. Outros se assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com Cristo.
são até batizados, mas não têm o selo do Espírito Santo. Comem um pão e bebem um vinho, mas não se alimentam de Cristo. Cantam, oram, se ajoelham, ouvem, mas isso é tudo. Eles não tocam o Senhor, nem vão voltar para sua casa em paz. Pastor Marcos Petrucci diz no seu livro sobre discipulado, mas o toque a que Jesus se referia era especial. A Bíblia diz que essa mulher estava cheia de medo, talvez pensasse que iria levar uma bronca, afinal ela era impura e não deveria estar ali, não era digna das pessoas que a cercavam, muito menos de Jesus. É então que o milagre acontece. Para quem estava sozinho na multidão, sentindo-se suja e rejeitada por todos, não havia carinho maior: o toque de Jesus. As leis de Levítico que falam desse modo de agir, elas não vigoram mais. Mas quantas outras pessoas ainda hoje não vivem de maneira semelhante? Há quem tem as doenças que a sociedade moderna estigmatiza, tanto quanto lá no primeiro século. Há pessoas que acham que nunca serão perdoadas pelas coisas que fizeram no passado. Acreditam que Jesus não é capaz de perdoá-las. Acreditam que aquilo que fez foi muito pesado, muito grandioso, então Jesus não é capaz de perdoar. Jesus tem um toque de cura para você nessa manhã. Ele é todo poderoso. Ele não é parcialmente poderoso. Ele não é momentaneamente poderoso. Ele é todo poderoso hoje e para todo sempre. Não há pecado que colocado diante do altar do Pai não seja perdoado. Talvez você se olhe e se ache indigno, menor, pequeno por aquilo que você cometeu. Talvez até já tendo aceitado a Jesus um dia e voltou para as práticas antigas. Eu preciso dizer para você, meu irmão, não é o ideal. Não passarei pano nesse tempo. Mas eu também preciso dizer com um olhar de misericórdia de que isso é possível, acontece. A gente vacila, a gente está aqui nesse mundo e a gente vacila mesmo. Mas o nosso Deus é perdoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu não sei qual é o motivo da tua vergonha, eu não sei qual é a barreira que você coloque, mas tem chegado um tempo em que o Senhor nos convida e diz: vem para perto, se ajoelha, se coloca aqui diante do meu altar e toca nas minhas vestes. Não como um ato de um simbolismo pagão ou algo que seja superficial no ato em si de vir e de tocar. Não, não é isso. Porque Jesus curava de longe e curava de perto. Jesus curava tocando nas pessoas ou por uma palavra deferida, quer dizer, desferida. Jesus é todo poderoso. E nessa manhã o Senhor te chama mais uma vez ao arrependimento das coisas do teu passado, que talvez você esteja colocando como barreira para não se aproximar dele. Não se contente apenas a orar mecanicamente. Toque em Jesus pela sua fé. Não se contente apenas a ouvir um sermão e sair daqui sem lembrar nem da piada que eu contei, ou apenas da piada, o que é pior. Mas não se contente em ouvir apenas um sermão. Toque hoje nas vestes de Jesus. Se aproxime dele e diga: Senhor, eu me arrependo. Senhor, independente da dor que me traz até perto de ti, eu me rendo à tua presença. A mulher hemorrágica não estava apenas no meio da multidão que apertava Jesus. Ela tocou em Jesus pela fé e foi curada.
Aquele homem, com todas as possibilidades ao seu redor, se ajoelhou e se prostrou diante do Senhor e falou: Senhor, me livra dessa dor, cura a minha filha. E o Senhor curou tanto a mulher quanto a filha de Jairo. E da mesma forma, nesta manhã, o Senhor quer curar você. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer transformar a sua realidade. Se prostre diante da presença dEle. Toque nas vestes dEle. Engrandeça e glorifica o nome dEle. Porque apenas por Ele nós conseguiremos alcançar aquilo que Ele deseja nos dar de graça. A cura, a libertação e a transformação da sua realidade. Eu quero orar por você, finalizando esse tempo, enquanto nós iremos cantar uma canção. Eu não quero fazer disso um momento repetitivo, então eu não vou pedir para que você venha até aqui à frente. Seria pedagógico, didático vir aqui à frente hoje. Mas eu tenho plena convicção de que os irmãos entenderam que não é o deslocar, mas é o quebrantar. Então de pouco adianta vir aqui à frente com o coração não quebrantado, porque não adiantaria. Mas do seu lugar, do lugar onde você está, eu queria que, ao cantar o refrão dessa canção, você pudesse se ajoelhar no seu lugar e pedir perdão ao Senhor. Eu gostaria que você nessa manhã pudesse se colocar diante do altar do Senhor e falar: Pai, salva-me, cura-me, liberte. Sabemos que tem alguns impedimentos aí estruturais, né? O espaço entre os bancos, às vezes é uma limitação física também, não tem problema. Mas se você consegue, se ajoelhe. Se você não consegue ficar de joelho, fica de pé. Mas o que não pode é você sair de um lugar como esse, da presença do Deus Todo-Poderoso, e não se render a Ele. E não se colocar diante do altar do Pai e dizer: Pai, hoje é comigo. Eu careço da Tua presença. Então se você puder ficar de joelhos nessa canção, se você puder ficar de pé, como Deus colocar no teu coração, como você puder e como for possível, mas não deixe de se posicionar diante do altar do Senhor nesse tempo.